Falsidade e enganação. Falsidade e enganação seriam duas palavras que representam a missão da nossa geração. Esse que é o grande desafio que nós temos hoje em dia. Como lidar com a falsidade, como lidar com pessoas que tentam te enganar, te dar uma rasteira, mentir, te mostra uma cara, mas ele é outra. Como você reconhecer pessoas falsas e como encarar essa falsidade dessas pessoas? E nessa semana e semana passada, na Torá, nós estamos passando por duas histórias, por dois personagens que eram mentirosos, malandros, pilantras, mas o pior de tudo, que eram falsos. Eles eram falsos e faziam de tudo para enganar, e enganavam muitos e muitas pessoas, até mesmo os seus próprios pais, a sua própria família e todos aqueles que estavam ao seu redor. Esses dois personagens são Esav e Lavan. Esaú, que era o irmão do patriarca Yaakov, filho do Yitzhak, e depois aparece o Lavan, o Labão, que era o sogro do Yaakov. Era o pai da Raquel, da Leia, da Bilá e da Zilpá, das 4 irmãs que casaram com o patriarca Yaakov. E veremos um pouquinho 3 situações de falsidade, de tentar enganar o próximo e como lidar com essas situações. Então, semana passada, vamos voltar um pouquinho na história, que sempre essas histórias são totalmente conectadas, dessas parashiot. Então, semana passada, nós falamos bastante sobre Esav e Yaakov, os dois irmãos, que eles já tinham aquela guerra, aquela briga, discussão, desde o útero materno, desde a gravidez da Rivka, da Rebeca. E quando eles nasceram, cada um foi para uma direção. Yaakov, ele era o homem da tenda, estudava a Torá, conectado com Deus, seguindo a linhagem dos patriarcas. E o Esaú, que nasceu peludo, uma pessoa vermelha, uma pessoa severa, uma pessoa do mal, uma pessoa que quando ele completou o Bar Mitzvah, com 15 anos, tem 2 opiniões, naquele dia ele fez os piores pecados da Torá. Naquele dia ele roubou, interessante, ele roubou o rei Nimrod, que tinha um casaco, aquele casaco de peles, com todas as peles de vários animais que Deus criou e deu de presente para Adão, quando ele foi expulso do paraíso para que não fosse devorado pelos animais. Então Deus criou esse casaco de várias peles e foi passando esse casaco de mão em mão, chegou na mão do rei Nimrod, e naquele dia que o Esav completou 15 anos, ele matou o rei Nimrod, que já era de idade. Ele roubou dele este casaco, ou roubou, depois matou, não sei o que veio antes. Ele roubou uma mulher casada e teve relações com ela. E depois, quando ele chega em casa, aquela história que ele viu o seu irmão, Yaakov, fazendo uma sopa de lentilhas. E essa sopa de lentilhas, o Esav pediu, que ele estava faminto, ele estava caçando o dia inteiro, caçando mulheres e caçando pessoas e roubando e matando, ele estava com fome. Então ele pediu para o irmão dar essa sopa de lentilhas na boca dele, que nem um animal assim, para jorrar essa sopa na boca dele. Ele falou: o que eu vou ganhar em troca? Ele falou: a primogenitura.
Então, falou, não precisa essa primogenitura. Ele xingou Deus, xingou o templo, xingou o serviço a Deus e cometeu idolatria. Então, ele fez aqui mais um pecado neste momento. Só interessante que porque Yaakov estava fazendo uma sopa de lentilhas naquele momento, porque aquele dia, exatamente naquele dia, o avô deles, Avraham Avinu, o patriarca Avraham, havia falecido. E nós sabemos que, como sinal de luto, nós damos para os enlutados a primeira refeição, hoje costumamos dar ovos, mas a ideia de dar ovo, porque o ovo é redondo, que representa o ciclo da vida. Então, no deserto, o que eles tinham, não tinha ovo, não tinha galinha, então ele fazia lentilha, que também era redondo, que Yaakov estava preparando essa refeição para dar para o seu pai, Yitzhak, que estava de luto. Mas a história continua, assim, dá para contar muitas e muitas histórias. Essas histórias da Parashá, já temos dezenas de horas gravadas no aplicativo SoundCloud. Eu sei que não é muito conhecido, mas ali que eu tenho tudo arquivado, todas as minhas aulas desde o início e todas as histórias, os Medrashim da Parashá, está tudo lá gravado no SoundCloud.com, no aplicativo SoundCloud, quer dizer, som da nuvem, é uma nuvenzinha laranja, ali tem tudo arquivado, se alguém quiser escutar mais histórias, mais detalhes, pode entrar lá. Mas de qualquer forma, hoje eu queria falar sobre a falsidade do Esav, da mentira do Esav, da perversidade do Esav. Então Esav, com toda a sua perversidade, ele tinha uma relação muito interessante com seu pai. Ele mentia para o pai e ele falsificava para o pai uma identidade que não era dele. Ele fazia de tudo para dar narras para o pai, para agradar o pai, enganando o pai que ele era um tzadik, que ele era uma pessoa justa, uma pessoa especial, estudioso não, mas que ele seguia o judaísmo, que ele seguia os preceitos que o papai educou a ele. Vamos só pensar o seguinte: Yaakov e Esav são gêmeos. E o Esav, ele nasceu da matriarca Rivka e do patriarca Yitzhak. E ele era neto de Avraham Avinu e da Sara. Não conheceu a Sara, mas ele era neto da Sara. Ele viveu até os 15 anos de idade no colo do Avraham, o seu avô. Olha só a educação que ele teve. Mas em algum momento ele largou tudo. Naquele momento do bar mitzvah, de 15 anos. Mas ele teve uma ótima educação. Então ele sabia muito a Torá. Sabia muito das leis. Então ele aproveitava isso tudo para usar a sua malandragem e as suas artimanhas para enganar o seu pai, que ele continua seguindo os caminhos e os preceitos judaicos. Então ele virava para o seu pai, ele fazia uma pergunta do Talmud, uma pergunta assim, halakhica, da lei judaica, extremamente complexa. Já falamos semana passada da ideia de dar o maser, de dar o dízimo, que Avraham, Yitzhak, Yaakov, todos davam o dízimo, principalmente o Yitzhak, como falamos na última aula. Então o Esav virava para o pai, que era tão cuidadoso de dar o dízimo, e ele fazia uma pergunta que, ou pode ser uma pergunta muito estúpida, mas por outro lado pode ser uma pergunta interessante. Ele virava para o pai e perguntava: papai, como se tira o maser, o dízimo, do sal e da palha? Do sal e da palha. Que é algo extremamente barato. Então, ele fazia o pai pensar. Qual que era a pergunta dele? Porque o sal, por um lado, não tem nenhum valor, assim, é muito barato. Mas uma comida sem sal, toda aquela carne, toda aquela comida vai para o lixo, porque não tem gosto, porque não tem sal.
Então a pergunta que ele fazia para o pai: papai, como eu faço o cálculo do dízimo do sal? Do valor original do sal ou o valor final? O valor dele dentro daquela comida? Porque 1 quilo de sal vale 5. Mas se eu prezar pelo valor, pelo gosto que o sal deu naquela comida, então aquela comida vale 50. Então essa era a pergunta que ele fazia para o pai. Mas ele não dava nem 5 nem 50. Ele não dava nada de doação. Pelo contrário, ele roubava as pessoas. Mas ele fazia essas perguntas para enganar o pai, para que o pai pensasse que ele era um estudioso, que ele era um tzadik, que ele era uma pessoa que cuidava com os mínimos detalhes das leis. E a Torá descreve alguém fez uma pergunta aqui se o Lot também era falso. Aparentemente ele não era falso, ele era o que ele era. Ele não era um tzadik que nem Abraham, ele aprendeu algumas coisas, ele tentava seguir alguns preceitos, mas ele não era uma pessoa das melhores. O fato é que ele foi morar em Sodoma. O fato é que ele casou com a mulher dele que morreu. Mas ele não era falso. Ele seguia aquilo que ele acreditava. Que isso é muito melhor. E essa é a última pergunta. O problema não é ser um perverso. O problema é ter duas faces. O problema é você usar uma camuflagem, uma máscara, que você engana os outros, que você é alguma coisa, mas você não é aquilo. Vamos continuar analisando essa falsidade, essa mentira, e essa enganação que o Esav ele fazia, que ele manipulava o seu pai. O Esav, ele tinha várias mulheres. Vamos chamar assim. E a Torá descreve o nome de duas mulheres dele. A primeira mulher que ele casou com uma mulher que se chamava Yehudit Bat Be'eri. Yehudit, olha, o nome judaico, né? Judia, Yehudiá, Yehudit, ela era uma mulher judia, filha de Be'eri. A Torá descreve o nome dela. E é interessante que essa mesma mulher, na verdade, isso não era o nome dela. O nome dela era Ahalivamá Bat Tzivion. Esse que era o nome dela. E de repente a Torá muda o nome dela. Essa Ahalivamá já está escrito em outro lugar na Torá que ela era uma prostituta, que ela era uma idólatra, que era uma mamzeret, uma bastarda de uma relação, uma filha de uma relação proibida. Só que naquele momento que o Esav foi casar com ela e foi apresentá-la para os seus pais, ele mudou o RG dela. Ele falou: olha, papai, mamãe, Rivka, Yitzhak, olha só a mulher maravilhosa que eu estou casando, é uma judia, o nome dela é Yehudit. E você quer saber mais, papai? Sabe como chama o nome do pai dela? O novo nome, né? Ele se chama Be'eri. Be'eri vem de Bor, Be'er. Be'er significa poço. Opa! Você, papai Yitzhak, a tua vida toda era cavar poços. Be'er Sheva. Me'asharim, o trabalho dele era cavar poços. Be'er, mais poços, mais buracos. Porque era o shopping center da época. Você achava uma fonte de água, você cavava um buraco, você vendia aquilo por fortunas. Então, ele mudou o nome da mulher dele para Yehudit, filha do poço. Olha, meu pai e meu sogro têm a mesma profissão, então são duas pessoas maravilhosas. Olha só a falsidade dele. E daí a Torá termina a semana passada falando que ele casou com mais uma mulher. Quando ele completou 40 anos, ele pegou uma mulher. Com quem ele casou? Ele casou com a prima dele.
com a filha do Ismael. O Ismael era irmão do pai dele, irmão do Yitzhak. Ele teve uma filha, então ele casou com ela. Por que ele casou com ela? Porque depois da história que o Yaakov pegou as brachot do pai, então o Esav queria matar ele, e então o Yitzhak vira para o Yaakov e fala para ele que não casasse com uma moça cananita, que fosse para Haran, para sua terra natal, que casasse com seus parentes, e ali Deus iria abençoá-lo e etc. Então Yaakov foi o que ele fez. Yaakov ele viajou até Haran e casou com a Raquel, com a Leia e assim por diante. Fala a Torá. Vaiar Esav. Esav ele viu, e depois uma segunda vez. Esav ele viu o que o seu pai falou para o seu irmão, que ele não casasse com uma cananita e que fosse até Haran. Então o que ele fez? Ele fez a mesma coisa. Ele foi lá e casou com a filha do Ismael, que é a minha prima. Ele casou com a prima dele, que não é uma cananita. Não é de Haran também, mas a filha de Ismael, é da família. Só que tem aqui um detalhe interessante. Ismael, já falamos quem ele era, já sabemos que ele era uma pessoa que não prestava, que era um malandro, pilantra e etc. Também queria matar o Yitzhak. E o nome dela era Bosmat. De repente a Torá inverte o nome dela e vira Mahalat. Mahalat. Então todo esse casamento foi para enganar o seu pai. E mais ainda, ele falou o seguinte, ele falou, meu pai casou com 40 anos, eu também vou casar com 40 anos. Só que o Yitzhak casou com 40 anos de uma forma, casou com a Rivka, uma tzadek, uma pessoa maravilhosa, uma rosa entre os espinhos. Mas o Esav nunca abandonou as perversas e as idólatras e as mulheres baixas que ele tinha casado antes para casar com uma mulher nova agora. Ele acrescentou uma perversa ou perversidade além da sua perversidade anterior. Isso que era a vida do Esav. Enganar, fazer de tudo para enganar o próximo. E aqui, principalmente, quem ele estava enganando? Ele estava enganando o seu pai. Por essa razão, nossos sábios comparam Esav com um porco, com um hazir. Porque de toda a natureza, de todos os animais, só existe um e único animal que tem o casco fendido, mas não rumina. Nós sabemos que pela Torá, para ser um animal kasher, precisa ser ruminante. Ruminante quer dizer que a comida vai até o estômago e volta para a boca, e desce para o estômago e volta para a boca, como a vaca que fica lá com aquela gosma, aquele chiclete na boca o dia inteiro mastigando. Isso é ser ruminante. E fora isso tem que ter o casco fendido, quer dizer que o casco duro como o do cavalo, o cavalo é fechado, mas tem que ter um casco com uma fenda, com uma abertura no meio, como de vaca, como de carneiro, etc., que tem um casco, a unha, certo? Fendida, aberta de cima até embaixo. É até interessante a expressão que a gente fala, que alguém que é pão duro, a gente fala que ele é mão de vaca. Mas essa expressão está errada, porque a mão de vaca é aberta. Ela tem uma abertura no meio. Então você fala que ele é mão de vaca, você está se contradizendo. Mas de qualquer forma, a mensagem é que o porco, ele tem um casco fendido, mas ele não rumina. E essa que é a pior pessoa. Esse que é o pior animal. Então o animal, o porco, ele estende as patas para frente, ele mostra para todo mundo, olha só, tá vendo? Eu sou kasher, eu tenho meu casco fendido. Mas poucos conhecem a natureza do animal, do porco, para saber se ele rumina ou não rumina. Por isso que ele é espírito de porco. Mentiroso. Nada contra os palmeirenses. Certo, Paulo? Então, o Esav,
ele era um porco, ele era um hazir, ele era um mentiroso, ele era um falso. Ele mostrava para todo mundo, e o pior de tudo, ele enganava seu pai, e o pai dele caiu na armadilha dele, caiu na falsidade, na enganação, na mentira do Esav, a tal ponto que o Yitzhak queria abençoar o Esav. Se não fosse a Rebeca, o Esav teria recebido todas aquelas bênçãos. Então não foi que o Jacó roubou as bênçãos do pai. Ele salvou as bênçãos do pai porque o pai estava sendo enganado pelo seu filho. Então essa é uma situação, é uma forma de lidar com a falsidade, e voltaremos a falar um pouco sobre essa falsidade. Daí a história continua. E aqui temos um segundo parágrafo, um segundo capítulo nessa mentira, nessa enganação, que é a forma que o Esav e o Yaakov, os dois irmãos gêmeos, lidavam um com o outro. Esav nunca tentou enganar o seu irmão. Ele nunca tentou enganar o Yaakov, porque o Yaakov conhecia ele desde sempre. Desde o embrião, desde o início da gravidez, eles já estavam se matando lá dentro do útero materno. Então Yaakov conhecia ele das fraldas, antes das fraldas. E o Esav em nenhum momento tentou enganar o seu irmão. E por isso a guerra era na cara, era revelada. Sim, eu te odeio, eu quero te matar, eu quero acabar com você. Por quê? Porque sim, porque eu não gosto de você. O que Yaakov ele fez? Teve uma guerra com o irmão, comprou a primogenitura, pegou, quer me matar? Não tem problema, eu vou embora, acabou. Pronto, não tem mais briga. Porque eu sei que você não presta. Então eu vou embora de você. E acabou. Foi uma guerra durante um dia, eles se encontraram, depois de muitos anos se encontraram de novo, durante algumas horas, e acabou a discussão. Não tem mais papo, porque em nenhum momento teve uma mentira, uma falsidade, uma enganação, porque aqui era na cara. Tava na mesa. Eu sei que você não presta, nós não temos papo, não temos conversa, eu vou embora e acabou. É uma guerra quente, é uma guerra revelada. Isso aqui é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que uma pessoa falsa que tenta te enganar e te engana, e te engana, e te engana, e você é enganado. E aqui tem uma terceira situação, que é a paraxá da nossa semana. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, e a paraxá da semana é Vayetze, quando que Yaakov ele sai de casa e ele vai em direção a Haran, na casa da sua família, da família da sua mãe, da família da Rebeca, e ali ele encontra a Raquel no poço, ele fica apaixonado por ela, dá um beijo nela, chora, porque ele já percebeu, já entendeu que ela não seria enterrada junto com ele na cidade de Hebron, como que na prática ela não foi enterrada junto com ele, e por outras razões também ele chorou, não vamos entrar nisso aqui agora, mas na prática, quem veio atrás, correndo? O Lavan, o pai dela. Ele vem correndo em direção, e ele dá um abraço no Yaakov, pensando que ele estaria cheio de joias, porque quando o servo de Abraham, o Eliezer, veio, anos atrás, para pegar a Rivka, a Rebeca, para casar com o Yitzhak, ele veio com 10 camelos, com joias, com colares, com presentes para toda a família, e a Rebeca saiu super sobrecarregada de joias, de presentes. Então, o Lavan pensou, bom, se o servo do Abraham, do avô dele, veio tão carregado, quanto mais o próprio noivo. Com certeza ele está aqui com carroças e carroças de joias, de presentes para mim, imagina, para casar com a minha filha. Então ele foi lá, abraçou ele, e viu que ele não tinha nada no seu corpo. Ele deu um abraço mais próximo,
viu que não tinha mais nada. Beijou ele, talvez na boca, um diamante escondido, viu que não tinha nada. Falou, o que aconteceu? Falou, sabe o que aconteceu? Então, quando eu saí de casa e meu irmão queria me matar, então ele enviou o filho dele, Elifaz, para que o Elifaz me matasse. Só que esse Elifaz, filho do Esav, ele havia estudado Torá e valores de ética e de moral com quem? Com o próprio titio Yaakov. Então ele obedeceu a ordem do pai de correr atrás do Yaakov para salvar ele. E daí quando ele encontrou com ele, ele falou, por um lado meu pai falou para eu te matar, mas por outro lado eu não posso te matar, porque você é meu tio, meu professor. Então ele falou, não tem problema, leva todo o meu dinheiro. E é uma pessoa que não tem nada, nenhuma migalha, nenhuma moeda no bolso, de certa forma é considerado morto. Então, digamos que você cumpriu a sua missão de me matar. E dessa forma, o Yaakov, por isso que ele não tinha nenhum dinheiro para dar para a mulher, para dar para o sogro, para dar para ninguém, porque ele realmente chegou lá, que eu cruzei o Jordão para ir para Haran, que é lá na Síria, no Irã, não sei exatamente onde que é, para poder, eu cheguei aqui, eu cruzei o Jordão com o meu cajado, só com o meu cajado, sem nenhuma roupa. Ele tirou toda a roupa dele, todo o dinheiro dele, ele cruzou o Jordão nu. E na prática, o Yaakov, ele vira para o Lavan, eu quero casar com a tua filha. Falou, imagina, lógico, você é meu parente, por favor, só que não é de graça. Quanto você vai pagar por ela? Você não tem aqui nenhum dote para pagar pela minha filha. Então você vai trabalhar aqui 7 anos, pré-pago, para casar com a minha filha, Raquel. Yaakov, sim, senhor, eu vou trabalhar 7 anos. E ali não era namoro moderno como hoje em dia. Eles não se encostavam, não moravam juntos. Ela foi descansar e o Yaakov trabalhou 7 anos ao invés dela para poder casar com a Raquel. Na prática, todos sabem a história, que na noite do casamento, o Lavan trocou uma filha pela outra, porque a Leia era mais velha, e ele entregou a Leia, e ele acabou casando com a Leia, ao invés de Rachel. E ele acorda, ele vê que quem estava do lado dele era a Raquel, era a Leia. E ele ficou furioso, ele vira para o sogro, ele fala, seu mentiroso, você me enganou, o que você está fazendo? Falou, imagina, no nosso lugar, não se coloca a mais nova, a caçula, antes da mais velha. Se você quiser, você pode trabalhar mais 7 anos para casar com a minha filha Leia. E foi o que ele fez. Só que foi pós-pago. Ele esperou uma semana de Shebrachot, uma semana de casamento, de festa do casamento com a Leia, e na semana seguinte ele casou com a Rachel e trabalhou depois mais 7 anos. Só que tem uma frase interessante. A Torá descreve que o Yaakov, ele argumenta para o sogro, ele fala, Lama rimitani, por que você me enganou? Como assim, por que você me enganou? Como assim, por que você me enganou? Eu te enganei porque eu sou mentiroso, porque eu sou um enganador. A frase que o Yaakov estava falando para o sogro, ele estava falando o seguinte, você me enganou. E baseado nos 7 preceitos universais dos filhos de Noah, que vocês assumiram, o Sheva Mitzvot Bnei Noah, dessas 7 leis é de ter julgamentos, de ter regras, de ter leis em cada cidade, em cada país. E uma dessas regras significa manter a sua palavra, não mentir, não enganar. Por que você não está cumprindo as suas leis? Não da Torá, as leis universais, de não mentir, de não enganar.
mas isso que era a pessoa dele, enganar, mentir, falso. E daí, durante os 20 anos que ele trabalhou para o sogro, porque ele trabalhou 7 anos pela Raquel, que foi pela Leia, depois mais 7 anos pela Raquel, e depois de 14 anos, ele não tinha nenhum centavo no bolso dele, ele não tinha nenhum carneiro que pertencia a ele, ele trabalhou para o sogro, como escravo. E agora começou uma negociação de funcionário. Me fala qual que é o teu salário. Ele falou, eu quero isso, isso, isso. E ele trabalhou mais 6 anos para o sogro. E durante 6 anos, a Torá descreve que ele mudou o salário dele dezenas de vezes. Dezenas de vezes o Lavan mudou. Quando ele via que o Yaakov estava tendo sucesso nesse empreendimento, com esse tipo de animal, ele mudava de outro trabalho, outro campo, outra fazenda, para acabar com a vida dele. Isso que era a vida do Lavan. Enganando ele no casamento, enganando ele em tudo. Só que o quê? Qual a diferença entre a enganação e a perversidade do Esav em relação a seu pai Yitzhak? E ao Lavan, o Labão, em relação a seu genro Yaakov? Que o Lavan, digamos que ele não era falso. Ele era mentiroso. Na cara, sim, eu sou pessoa cruel. Eu sou pessoa má. Eu troquei a filha, uma mulher pela outra. Eu troquei o salário várias vezes. E pronto, assim que eu sou. O que você quer de mim? Assim que eu sou. E por isso, bastou 20 anos estando na casa do sogro para conseguir limpar e refinar essa perversidade do Lavan. Ele ficou lá 20 anos, ele refinou as faíscas divinas que estavam lá perdidas, ele conseguiu lidar com essa mentira do sogro e até logo ele foi embora. Quando ele terminou a missão dele, ele teve os 12 filhos, ele foi embora de Haran, ele foi embora da casa do sogro e voltou para Israel. Então aqui nós vemos 3 situações. Uma, muito fácil, é uma mentira, uma maldade super revelada, que é entre os 2 irmãos, Yaakov e Esav, e por isso foi uma guerra na cara, e rapidinho eles terminaram essa discussão. Uma segunda situação é a mentira do Lavan, que é um mal expresso e revelado, e por isso que demorou 20 anos, mas ele conseguiu concluir essa missão. E a terceira situação, que é a pior de todas, é a mentira e a falsidade e a enganação do Esav em relação ao seu pai. Essa mentira, falsidade do Esav tentando enganar o seu pai é a pior situação. Fala o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe do Chabad, o mesmo autor do Tânia, ele fala uma frase muito forte. A razão que nós estamos há 2 milênios neste galut, neste exílio, que é o maior exílio de todos os tempos, porque no Egito ficaram 210 anos. Entre o primeiro templo e o segundo templo foram 70 anos de exílio. Desde a destruição do segundo templo, estamos há 2000 anos no exílio. Explica o Alter Rebbe. Sabe qual a razão disso? Porque a guerra de Yaakov com Lavan foi rápida, porque era um mal revelado. A tal ponto que Yaakov voltou para casa, vai Yaakov Shalom, ele voltou Shalem, pleno, perfeito. Porque o Esav, ele só queria perversidade. E ele falava na cara do seu irmão. Mas a falsidade, a mentira em relação ao seu pai, essa enganação é um mal oculto que não tem tratamento, não tem remédio, não tem forma, não tem fórmula de tratar algo tão ruim como isso. Uma falsidade como essa.
Então, e por isso que nós estamos ainda no galuto, no exílio, lapidando e trabalhando há 2 milênios com essa perversidade. Por quê? Porque o galut, o exílio que estamos hoje é chamado galut Edom. O exílio de Edom. Edom é o filho de Esav, que representa Roma, que foram os romanos que destruíram o segundo templo. Então nós estamos ainda no exílio de Roma. Que isso representa essa falsidade e essa mentira. E pode perceber, hoje nós vivemos no mundo da mentira. Hoje nós vivemos ao redor de pessoas falsas. Pessoas falsas. Hoje eu tive uma prova disso, de uma pessoa que eu imaginava que era uma pessoa extremamente elevada, e eu percebi que ela é falsa. Falsa. Me machucou muito uma coisa que ela me falou, porque eu percebi que ela é falsa, que ela engana todo mundo, ela fala uma coisa, mas ela pensa de uma forma diferente. E o mundo do marketing é isso, porque eles vendem, fazem uma propaganda que a melhor comida do mundo é o McDonald's junto com Coca-Cola, e são 2 lixos. Ou que todos os produtos que eles vendem é uma falsidade. Essa que é a alma do marketing. A propaganda é a alma do negócio, mas grande parte da propaganda é mentira. Eu não sei quantos % da propaganda é mentirosa, é só uma ilusão, né? Muitas propagandas está escrito essa imagem é só ilustrativa, mas não é verdadeira, não tem esse negócio lá dentro. E aqui, na verdade, voltando para a situação atual que estamos agora vivendo, olha, eu tenho falado de Israel, eu vou continuar falando de Israel. Se você está assistindo minha aula e não gosta da forma que eu penso, então pode desligar e assistir outro canal. Porque aqui não tem falsidade. Eu não sou uma pessoa falsa, eu não engano, aquilo que eu penso é aquilo que a Torá pensa, e é isso que eu passo nas minhas aulas. Que tem algumas pessoas reclamando que eu falo algumas coisas, que sei lá o que mais, mas a verdade tem que ser falada. Nós vivemos no mundo da falsidade e da mentira. E é inexplicável como milhares ou milhões de pessoas acreditam na falsidade do Hamas, da enganação do Hamas, falando que eles são pessoas do bem, pessoas corretas, e ocupação, e sei lá o que mais. E você vê agora vídeos, imagens e mais túneis debaixo de hospitais. Armas e fusíveis e explosivos e todos os tipos de armamentos, que eu não sei nem falar os nomes, dentro de escolas de crianças, dentro de um parque de diversões, dentro de um outro hospital, debaixo do hospital, debaixo de outro hospital, debaixo de um outro hospital, quilômetros e quilômetros debaixo de hospital e debaixo de escolas de crianças. E o mundo critica quem? Critica Israel. Por que isso? Porque estamos na geração da falsidade, da mentira, da enganação, e quem manda, quem é o do bem, é aquele que consegue enganar mais os outros. Isso não entra na minha cabeça. Mas esse discurso do Alter Rebbe, que eu acabei de compartilhar com vocês, me acalmou, porque essa que é a situação. Nós estamos no exílio de Edom, no exílio do Esav, no exílio da falsidade, da enganação, da mentira, da máscara. De você mostrar uma coisa que você não é. E o mundo cai nessa mentira. E o mundo acredita nisso. Tanto acreditam que vão criticar os que foram abusados, que foram mortos, que foram aterrorizados. Inverte totalmente os valores básicos de educação, de respeito pela criança, pela mulher, pelo idoso, pelo povo, de antissemitismo. Bom, não vou repetir tudo o que já falei outras vezes, mas de qualquer forma, como acabar com essa falsidade, Gabi? Somente Mashiach que vai conseguir lidar com essa situação. Porque quando que Yaakov estava voltando para casa depois de 20 anos,
Na semana que vem, a Torá descreve como que o Esav vem em direção a ele. E ele, de novo, dá um abraço nele e queria, na verdade, ele queria morder o pescoço dele, matar o irmão dele. Porque ele veio com 300 homens, e aí na hora ele queria mostrar que ele gostava dele, e deu mais um abraço, e no final ele acabou apanhando porque os dentes dele quebraram no pescoço duro do Yaakov. Mas, de qualquer forma, ele falso, continua sendo falso, tentando enganar o irmão, apesar de tudo isso. Ele vira para o Yaakov, ele fala, ai, meu brother, eu te amo tanto, eu vou junto com você. Eu vou acompanhar você até a casa do papai, até a casa de Yitzhak. Eu vou acompanhar você por mais alguns anos. Eu sei que você tem aqui 4 mulheres e 12 filhos, ou 13 filhos, e dezenas e centenas de cabeças de gado de rebanho. Eu vou com você. E o Yaakov, conhecendo muito bem o irmão dele, ele fala para ele em português, claro, vai indo que eu vou atrás. Vai, como meu avô falava, vai ver se eu estou na esquina de guarda-chuva aberto. Vai lá. Vai catar coquinho. E um dia eu te encontro. Vai lá longe e um dia eu vou te encontrar. Foi essa frase que ele falou para ele. Avô Seir, eu vou te encontrar um dia na cidade de Seir. E ele nunca mais se encontrou com ele. Nós falamos na reza de manhã. Vão voltar o povo, os salvos, os redimidos vão voltar Behar Tzion, para o monte de Tzion, para Jerusalém, Lishpot et Har Esav, para reinar sobre o monte de Esav. Ou seja, quando Mashiach chegar, sim, Mashiach ele vai dominar o monte de Esav, esse monte de areia falso, esse balão enorme de falsidade, é o Mashiach que vai conseguir controlar e furar esse balão, furar essa falsidade toda do Esav, de todos os seus descendentes, de todos os nossos inimigos, de todos aqueles falsos. Tudo isso vai tirar essa camuflagem. Isso vai ser na vinda de Mashiach. E aí sim Deus será o rei de toda a terra, de todo o universo. Naquele dia, o nome de Deus será um, e o seu nome um. Que seja realmente muito, muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.